comunismo é uma linha de pensamento político, social e econômico que surgiu como uma crítica às desigualdades geradas pelo sistema capitalista. Sua base teórica foi estabelecida principalmente pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, com destaque para obras como o Manifesto Comunista, 1848, e O Capital, 1867. A proposta central do comunismo é a construção de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem propriedade privada dos meios de produção. Nessa perspectiva, o comunismo busca eliminar a exploração do trabalho humano e promover uma distribuição justa das riquezas. Trata-se de uma ideologia que valoriza a coletividade em detrimento da propriedade individual e visa o fim do Estado como forma de dominação de uma classe sobre a outra. Um dos pilares fundamentais do pensamento comunista é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Isso não significa que as pessoas não possam ter bens pessoais, como roupas, utensílios ou moradia, mas sim que fábricas, terras, máquinas e empresas, ou seja, os recursos usados para produzir bens e serviços, não devem estar nas mãos de indivíduos ou grupos com fins lucrativos. Karl Marx argumentava que, no capitalismo, quem detém os meios de produção, a burguesia, explora a classe trabalhadora, o proletariado, pois apropria-se do valor gerado pelo trabalho dos operários. A propriedade privada, nesse contexto, é vista como a base da desigualdade econômica e da exploração social. No modelo comunista, os meios de produção seriam de propriedade coletiva, ou seja, pertencentes a toda a sociedade. Essa coletivização garantiria que os frutos do trabalho fossem distribuídos de forma justa, atendendo às necessidades de todos e não ao lucro de poucos. A produção, assim, passaria a ser planejada em função do bem comum e da eliminação da pobreza, e não mais orientada pelo mercado ou pela competição. Essa ideia se opõe diretamente aos princípios do capitalismo, onde a acumulação de capital e a livre iniciativa são baseadas na propriedade privada. Para os comunistas, enquanto os meios de produção permanecerem nas mãos de uma minoria, não haverá verdadeira igualdade social. O fim das classes sociais é uma das metas centrais do comunismo. Essa ideia parte da compreensão de que, na sociedade capitalista, existem divisões estruturais entre grupos sociais, principalmente entre a burguesia, que detém os meios de produção e o capital, e o proletariado, que vende sua força de trabalho para sobreviver. Essa divisão cria desigualdade de poder, renda e acesso a direitos básicos. Karl Marx acreditava que as classes sociais são produto das relações econômicas de produção. Enquanto uma minoria controla os recursos e decide os rumos da economia, a maioria trabalha sob condições impostas, com pouca ou nenhuma participação nas decisões que afetam sua própria vida. Essa desigualdade, segundo Marx, é a raiz da exploração e dos conflitos sociais. O comunismo propõe a superação dessa estrutura por meio da coletivização, dos meios de produção e da construção de uma sociedade sem propriedade privada produtiva. Sem essa propriedade privada, não haveria motivos para que uma classe dominasse a outra. O trabalho e os frutos dele seriam compartilhados igualmente, eliminando as divisões entre ricos e pobres, donos e empregados. No lugar das classes sociais, haveria uma comunidade de indivíduos com os mesmos direitos, deveres e acesso aos recursos necessários para uma vida digna. O comunismo, portanto, enxerga o fim das classes não apenas como uma mudança econômica, mas como uma transformação profunda na organização social, nas relações humanas e na forma como as pessoas se veem umas às outras, não mais como superiores ou inferiores, mas como iguais. A economia planificada, também chamada de economia centralizada, é um elemento fundamental do comunismo. Diferente do capitalismo, onde a produção e distribuição de bens e serviços são determinadas pelo mercado, oferta, demanda e lucro, no comunismo a economia deve ser organizada e controlada pelo Estado ou por instâncias coletivas, com base nas necessidades reais da população. Em uma economia planificada, o governo, ou um órgão coletivo de gestão, elabora planos econômicos que determinam o que será produzido, em que quantidade, como será distribuído e para quem. O objetivo não é gerar lucro, mas sim atender às demandas sociais, eliminar o desperdício e garantir que todos tenham acesso igualitário aos recursos.
Essa organização busca acabar com problemas típicos do capitalismo, como o desemprego, a superprodução, excesso de bens que não são consumidos e a escassez artificial, falta de produtos devido à especulação. Ao invés disso, a produção é ajustada à realidade social e às necessidades da população. Por exemplo, se há carência de moradias, o plano prioriza a construção de habitações e não investimento em setores supérfluos. No entanto, historicamente, a economia planificada também enfrentou críticas e desafios, como burocracia excessiva, lentidão na tomada de decisões e falta de inovação. Ainda assim, na teoria comunista, ela é considerada essencial para substituir o sistema de mercado e garantir uma distribuição mais justa dos bens produzidos coletivamente. Em resumo, a economia planificada representa a tentativa de substituir o livre mercado por uma administração racional e consciente da produção, com foco no bem-estar coletivo e na eliminação das desigualdades sociais. A distribuição igualitária da riqueza é um princípio central do comunismo, que busca garantir que todos os indivíduos tenham acesso justo aos recursos e bens produzidos pela sociedade. Diferente do sistema capitalista, onde a riqueza tende a se concentrar nas mãos de uma minoria, geralmente os donos dos meios de produção, o comunismo propõe que todos devem se beneficiar igualmente do trabalho coletivo. Para Karl Marx e outros teóricos comunistas, a desigualdade econômica não é apenas injusta, mas é uma forma de exploração. Os trabalhadores produzem riqueza, mas apenas uma parte ínfima disso retorna a eles, enquanto os proprietários lucram sem produzir diretamente. A proposta comunista é acabar com essa lógica, garantindo que a riqueza seja redistribuída de forma equitativa, com base nas necessidades de cada um, e não na sua posição social ou na sua capacidade de gerar lucro. Isso se refletiria em diversos aspectos da vida social. Salários iguais ou equilibrados, evitando grandes disparidades entre profissões. Serviços básicos gratuitos e universais, como saúde, educação, transporte e moradia. Eliminação da pobreza extrema e da riqueza excessiva, promovendo um padrão de vida digno para todos. Essa ideia não significa que todos devem ter exatamente a mesma coisa em todos os aspectos, mas sim que ninguém deve passar necessidade enquanto outros acumulam muito além do necessário. Em um modelo ideal comunista, a prioridade é garantir que as necessidades de todos sejam atendidas de forma justa e solidária, promovendo uma sociedade mais coesa e igualitária. Portanto, a distribuição igualitária da riqueza no comunismo é tanto um objetivo econômico quanto um princípio ético e social, uma maneira de promover justiça, solidariedade e dignidade para todos. O internacionalismo proletário é um princípio fundamental do comunismo que defende a união dos trabalhadores de todos os países na luta contra a exploração capitalista e pelas transformações sociais em escala global. Essa ideia se baseia na compreensão de que a classe trabalhadora enfrenta problemas semelhantes em qualquer parte do mundo, como baixos salários, más condições de trabalho e desigualdade social. Portanto, deve-se organizar de forma solidária e internacional. Karl Marx e Friedrich Engels expressaram essa ideia claramente na famosa frase final do Manifesto Comunista: Trabalhadores do mundo, univos. Segundo a teoria comunista, o capitalismo é um sistema global que não respeita fronteiras, buscando sempre expandir seus lucros e mercados. Assim, os comunistas acreditam que a luta contra o capitalismo também deve ser internacional, superando divisões nacionais, étnicas, religiosas ou culturais que possam enfraquecer a solidariedade entre os trabalhadores. O internacionalismo proletário se opõe ao nacionalismo burguês, que muitas vezes é usado para dividir os trabalhadores, colocá-los uns contra os outros. Em vez disso, propõe que os trabalhadores de todos os países apoiem mutuamente suas lutas e greves, compartilhem experiências e estratégias de resistência, rejeitem guerras e conflitos promovidos por interesses capitalistas, trabalhem por uma revolução global e não apenas nacional. Esse princípio foi uma base importante para a criação de organizações como a Primeira Internacional, Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, e mais tarde a Terceira Internacional, ou Cominter, que buscavam coordenar movimentos comunistas em escala mundial. Em resumo,
O internacionalismo proletário vê a luta da classe trabalhadora como uma causa comum da humanidade, defendendo que a verdadeira libertação só será possível quando todos os povos estiverem livres da exploração e da opressão, juntos e não isoladamente. A supressão gradual do Estado é uma das metas finais do comunismo, segundo a teoria desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles argumentavam que o Estado, tal como conhecemos, existe como instrumento de dominação de uma classe sobre outra, especialmente no capitalismo, onde serve para proteger os interesses da burguesia, a classe dominante que controla os meios de produção. No processo revolucionário comunista, o Estado não desaparece de imediato. Inicialmente, após a derrubada do capitalismo, é estabelecida uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo temporário voltado a consolidar o poder da classe trabalhadora, reorganizar a economia e eliminar os resquícios da sociedade de classes. Durante essa fase, geralmente chamada de socialismo, o Estado ainda exerce funções de controle e gestão, mas agora em nome da coletividade e não de uma elite econômica. Porém, à medida que as classes sociais deixam de existir, a propriedade privada dos meios de produção é abolida e a desigualdade desaparece, o papel do Estado como instrumento de coerção se tornaria desnecessário. Com o tempo, as funções repressivas do Estado, como o uso da força, leis penais, exército permanente, deixariam de ter sentido, já que não haveria mais conflitos de classe para controlar. Nesse estágio final, o comunismo propriamente dito, o Estado se extingue ou define gradualmente, sendo substituído por formas de autogestão, organização popular e a administração coletiva da sociedade. A convivência passaria a ser regulada não por imposições externas, mas por normas comuns, construídas de maneira democrática e igualitária por todos. Em resumo, a supressão gradual do Estado no comunismo não significa causa ou ausência de organização, mas sim a transição para uma sociedade onde a gestão da vida social é feita por todos, em igualdade, sem a necessidade de uma autoridade central que imponha regras ou controle à população. A garantia de educação e saúde universais gratuitas é um dos pilares sociais do comunismo. Para os teóricos comunistas, esses serviços são direitos fundamentais e não devem ser tratados como mercadorias ou privilégios acessíveis apenas a quem pode pagar. O objetivo é assegurar que todos os indivíduos tenham igualdade de oportunidades para se desenvolver física, mental e intelectualmente, independentemente de sua origem social ou econômica. Educação no comunismo. No sistema comunista, a educação deve ser pública, gratuita e acessível a todos, desde a infância até os níveis mais avançados. Além disso, o conteúdo educacional deve estar voltado para formação crítica e política dos cidadãos, promovendo a consciência de classe e a solidariedade social, desenvolvimento coletivo, ao invés da competição individual típica do sistema capitalista, capacitação para o trabalho produtivo, com valorização do conhecimento técnico e científico útil à sociedade, promoção de valores como igualdade, cooperação, responsabilidade social e justiça. A educação deixa de ser um caminho para a ascensão individual e passa a ser um instrumento de emancipação coletiva. Saúde no comunismo. No modelo comunista, o sistema de saúde também deve ser totalmente gratuito, universal e de qualidade, garantido pelo Estado ou por instituições públicas coletivas. O acesso ao atendimento médico, aos medicamentos e aos tratamentos não pode depender da condição econômica de cada um. Entre os princípios do sistema de saúde comunista estão prevenção e promoção da saúde, além do tratamento de doenças, distribuição equitativa do serviço de saúde, inclusive nas áreas rurais e regiões menos favorecidas, valorização dos profissionais de saúde como servidores do bem comum e não como prestadores de serviço para lucro. A universalização da educação e da saúde é vista, no comunismo, como um investimento essencial no ser humano e na construção de uma sociedade justa e igualitária. Nessa visão, ninguém deve ser impedido de aprender ou se cuidar por falta de dinheiro, pois o conhecimento e o bem-estar são bens coletivos e não mercadorias. A superação do capitalismo é um dos objetivos centrais do comunismo, pois o capitalismo é visto como um sistema baseado na exploração, na desigualdade e na concentração de riquezas nas mãos de poucos.
O comunismo propõe um novo modelo de sociedade, onde não haja classes sociais, nem propriedade privada dos meios de produção, e onde a economia seja organizada de forma coletiva, priorizando as necessidades do povo e não o lucro. Com a transição para o comunismo, busca-se garantir educação, saúde, moradia e trabalho digno para todos, promovendo justiça social, solidariedade e igualdade. A construção de uma sociedade sem exploração, opressão ou miséria depende, portanto, da transformação profunda das estruturas econômicas e sociais criadas pelo capitalismo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente aqui embaixo o que achou, compartilhe sua opinião sobre o tema. Vamos adorar saber. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais explicações como essa sobre história, política e filosofia. Até a próxima!